Irmãos, obedecer não é tarefa fácil para o ser humano. Porque todos nós, por consequência de milhares de anos de influências epigenéticas, temos, além delas, a influência espiritual dos seres espirituais que conspiram para que nós sejamos desobedientes. A desobediência parte de uma origem comum, o desejo de ser autossuficiente, o desejo de ser senhor da verdade, o desejo de sermos aqueles que estamos capacitados plenamente para não depender de ninguém. A palavra de Deus diz que a sabedoria tem um princípio. Alguém se lembra? Temor do Senhor. Temer a Deus é princípio para ser sábio. Mas temer a Deus implica na necessidade de algo rudimentar, raiz, para o temor do Senhor. E se chama humildade. Sem humildade, a gente não aprende. Sem humildade, arrogância, prepotência, autossuficiência se estabelecem na vida da gente. E observa que desde a nossa pequeneza, nossa idade mais... desde que fomos criancinhas, nós vamos desenvolvendo isso. E isso a gente vai desenvolvendo epigeneticamente, é algo que já está no ser humano. E que vem de geração em geração. A palavra de Deus chama isso de natureza caída do ser humano. Desde que nós pecamos, ou desde que o primeiro ser humano pecou, Adão e Eva, os primeiros seres humanos, isso se tornou algo que ficou como uma marca, uma maldição, que é passada de geração a geração. Quem aqui já não desobedeceu? Qual criança inocente, que ainda não tem maturidade, ainda não tem capacidade de raciocínio, de saber o que é certo e errado, que não pratica a desobediência? Filhinho, não pode fazer isso, tá? Porque se fizer, daqui a pouco está fazendo. A curiosidade leva, às vezes, à desobediência. Porque alguém que já nos disse, isso daqui não faça porque isso vai fazer mal. A curiosidade leva a fazer mal. Não importa o quão notório, o quão constatável, o quão claro aquilo seja, o ser humano continua por curiosidade, que leva à rebeldia, pela autossuficiência, o desejo de ser desnecessário seguir ou estar submisso a quem quer que seja, fazer o que não deve. Olha quantas e quantas e quantas e quantas são as pessoas, a começar dos jovens, estão desgraçando a sua vida nas drogas. Quem é que não sabe que droga não presta? Passa dirigindo pela Avenida Brasil e vê aquele monte de gente chamada cracudo, são pessoas que foram completamente despojadas de dignidade, de identidade. Por isso passam a ser chamadas de cracudas. E dentre eles ali, não há apenas pessoas de origem menos favorecidas, pessoas que vêm da pobreza, não. Ali há ex-médicos, ali há ex-advogados, ali há ex-pessoas que um dia estavam numa posição elevada na sociedade, mas por curiosidade ou por outra razão que levou à rebeldia, foi experimentar o que não devia. Obedecer, como é difícil obedecer. Porque para obedecer eu tenho que despojar de mim mesmo. Meu eu não pode falar mais alto. O que tem que falar mais alto é o temor do Senhor. E para o temor do Senhor existir é preciso haver humildade.
É a humildade que me faz ouvir e respeitar a autoridade. É a humildade que me leva ao reconhecimento de que eu não sou capaz em mim mesmo. Por isso eu preciso estar aberto, ter uma alma navegável para aprender até com uma criancinha. Tem coisas que a gente aprende com criancinha. Tem coisas que a gente vê uma criancinha e a gente reconhece que a gente não deu atenção para obedecer quem tinha autoridade para nos ensinar. Eu cansei de ter ouvido pessoas dizerem, pessoas que eram da área de saúde, pessoas que eram preparadores físicos, professores de educação física, ortopedistas, para dizer, não se abaixa curvando o corpo para pegar alguma coisa, você está causando um problema, você pode causar um problema de contratura muscular, você vai causar um problema na sua coluna, então, para se abaixar, abaixe-se, ereto, pega e traz. Aí a Beatriz nasceu, minha filhinha. E aí eu estou lá em casa e eu estou vendo a Beatriz, que tinha aprendido a andar, tinha coisa de uns 2 meses. E ela já deveria ter feito isso muitas vezes, mas agora é a vez em que eu fui ver isso acontecer. Ela estava andando com alguma coisa, um bonequinho, não me lembro, caiu. Se fosse eu ia pegar e fazer isso aqui para baixar. Aí eu, né? Quem não? Aí eu vejo a Beatriz. Como é que a Beatriz faz? E pega, coluna retinha, bumbumzinho para trás, perninha arqueada, pegou e trouxe. Eu olhei para aquilo e eu vi dentro de mim. Por que você não ouviu tantas vezes? Foi preciso olhar para sua filhinha para aprender. Quem foi que ensinou para ela? Assim como a gente traz coisas que são inclinações para fazer o que é errado, nós nascemos, a nossa ROM, essa memória que vem de fábrica, que vem do Criador, traz um sem número de coisas boas e certas que a gente deve exercer na vida da gente. Nós precisamos, sobretudo nós, adolescentes, jovens, adultos, anciãos, por que não? Está falando aqui da terceira idade. Eu sei que não parece. Aprender até mesmo com uma criancinha. A humildade nos leva ao temor do Senhor. Tem muita gente que é crente, mas não tem temor do Senhor, porque não tem humildade. Porque quando a palavra está sendo pregada, não tem humildade para pegar e dizer assim, peraí, deixa eu conferir com o que a Bíblia... deixa eu ver a minha versão que o pastor está pregando aí. Faz sentido. Mas não, a falta de humildade diz assim, não é bem assim não, eu não acho que é desse jeito. Isso é a opinião do pastor. O pastor não tem opinião se ele é um homem de Deus. Se ele está pregando a palavra de Deus, ele não está dando a opinião dele, ele está falando da palavra de Deus. Se para você a opinião é a sua ignorância, arrogância, prepotência, insubmissão, disposição de ser rebelde, que não quer ouvir a palavra, não quer confrontar, refletir primeiro, mas já sai se dispondo. Por quê? Porque o que manda essa pessoa é essa areazinha do cérebro responsável por provocar nele a sensação de luta ou fuga. Estou sendo atacado, então vou atacar. Ou vou fugir. Não ouve. Não busca refletir no que está ouvindo. Não vai buscar encontrar, estudar mais, aprofundar, confrontar. Dizer, Espírito Santo, fala comigo. Eu quero saber o que é a verdade. Obedecer é algo problemático para nós seres humanos, irmãos. Mas é principalmente problemático para crentes. Por quê? Porque o que nos julga, irmãos, é a palavra de Deus. Pastor não julga ninguém. Pregador não julga ninguém. Mas é a palavra de Deus. Quantas vezes eu preguei e alguém ficou zangado, aborrecido, chateado comigo, saiu até da igreja, foi embora. E falou mal do pastor. Não, porque é o pastor Cláudio. Certa feita, eu pregando, em 1927, 27 anos, né, irmão?
Então, 1927 foi lá no comecinho. Eu estou no púlpito pregando, meu irmão, o que você está fazendo? Você é crente, você chega em casa, você fala mal do irmão, você fala mal da irmã, você fala de coisas, porque eu não gostei, fulano cantou tão desafinado, porque eu não sei, os seus filhos que estão em casa estão ouvindo isso, e o que o diabo está colocando na cabeça deles? Igreja não é um lugar bom de estar. Por quê? Porque se a igreja fosse um lugar bom de estar, papai e mamãe não vinham de lá falando mal. Você viu o pastor pregando hoje? Eu não concordo, eu não acho. E as crianças estão vendo. E os adolescentes estão vendo. O que você está fazendo? Daqui a pouco você entra na minha sala, vai ser na sala do pastor para dizer, pastor, meu filho não quer saber de Deus, meu filho está indo para o mundo, pastor, e você é o responsável. Agredir alguém? Só quem quer se sentir agredido pela arrogância, pela prepotência, pela predisposição de rebeldia, de insubmissão à palavra de Deus. Não para e reflete, meu Deus, não bota a carapuça e diz, Senhor, tem misericórdia de mim, isso é lá em casa. Saiu do culto, reuniu os diáconos, chorando, porque o pastor foi para o púlpito para falar da minha casa. Me arrumou um problemão, pastor. Pastor, irmão, se é pastor, qual é o pai e a mãe que não limpa o cocô do bebezinho, que é seu? Se é homem de Deus chamado por Deus, tem que estar preparado para ter que limpar a sujeira. Porque existe. Obedecer não é algo que a gente tem essa predisposição natural. Não, não é natural. O natural é obedecer, porque Deus fez o homem obediente. Foi a disposição, livre-arbítrio para fazer aquilo que, influenciado pelo diabo, o levou a ser desobediente. Isso se tornou uma marca em nós. Isso é passar de geração a geração. Obedecer é um ato da voluntariedade do ser humano. A gente pode obedecer por obrigação, sim ou não? Isso é inteligente? Pode ser. Se eu sou obrigado pela lei a obedecer e eu não obedeço, eu vou pagar o preço por isso. Isso é inteligente? Via de regra, não. É verdade? A lei diz que eu devo pagar imposto de renda. Eu não pago depois. Eu vou pagar com juro, correção monetária, com multa, com escambau, vou ser preso. Perco meus bens. É inteligente não obedecer? Mas Deus não espera que nós obedeçamos a Ele por obrigação. Um pai não espera que o filho meramente o obedeça, uma mãe não espera que o filho o obedeça por obrigação. Porque tudo que um pai e uma mãe fazem pelo filho, eu estou falando pai e mãe, não estou falando qualquer pai nem qualquer mãe, porque nós estamos vivendo num tempo em que os referenciais estão sempre sendo questionados e sempre colocados junto com tudo aquilo que é ruim, que é sujo, que é podre, que é desqualificado. Mas o pai e a mãe, tudo que fazem com sacrifício, fazem por amor ao filho. Então, os pais que assim estão fazendo pelos seus filhos, não esperam ser obedecidos por obrigação, embora os filhos tenham a obrigação de obedecer os pais. Mas os pais esperam que os filhos obedeçam por amor e reconhecimento. Deus é Pai. Ele é o Pai nosso que está nos céus. Ele nos fez para ser obedecidos, mas Ele nos deu livre-arbítrio. Ele não nos tornou robôs, Ele não nos fez robôs. Isso significa dizer que Ele espera ser amado por nós. E porque nós o amamos, nós o obedecemos. Não obedecemos por obedecer, nós obedecemos por sermos inteligentes. A inteligência nos leva à obediência. A inteligência nos leva à humildade. E a humildade nos leva à inteligência e obediência. Enquanto a gente está ali, preso no eu, no ego, nós somos arrogantes, nós somos surdos para ouvir a verdade que vai nos libertar e nos tirar daquela condição que nos impede de viver a boa, perfeita e o quê?
agradável, o quê? Vontade de quem? De Deus. Porque Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor. Deus nos ama, mas como Pai amoroso que é, Ele diz, eu amo e eu repreendo, eu exorto, eu disciplino aquele que eu amo. Obedecer é aquilo que Deus espera que nós façamos por inteligência, com humildade, por reconhecimento. As mesmas coisas que um pai e uma mãe esperam do seu filho. E hoje nós avançamos na nossa caminhada de aprendizado prático sobre o que significa obedecer a Deus no cotidiano, que é o que nós estamos abordando nessa série. Nós já entendemos que a obediência não é uma moeda de troca para barganhar com o Criador, mas sim a resposta natural de quem foi alcançado pelo amor do Senhor. Como assim alcançado pelo amor do Senhor? Eu estava condenado a morrer e ir para o inferno por causa dos meus pecados, por causa da minha inclinação para o pecado. Ah, mas eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca adulterei, sempre paguei as minhas contas, mas tomou todas as decisões perguntando para Deus, é nisso que o Senhor se agrada? É disso que o Senhor se agrada? É assim que o Senhor quer que eu faça? Não, eu creio em Deus, mas tem colocado a sua vida pautada no que Deus estabeleceu como deve ser, ou naquilo que você acha que deve ser. Porque nós, os cristãos, nós dizemos, eu recebi Jesus como único, eterno, suficiente Salvador, eu creio que foi preciso que ele, o ser humano perfeito, criado por Deus, viesse a esse mundo, fosse tentado em pecado, tentado em tudo para pecar, em nada pecou, e a si mesmo se entregou naquela cruz, inocentemente, pagando o preço para resgatar a minha alma do inferno, do juízo e a condenação eterna. Foi preciso o sacrifício dele. E é por amor e reconhecimento desse sacrifício que eu entrego a minha vida ao senhorio de Cristo. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não me tornei escravo daquele que não tem vontade, daquele que não tem pensamento, não tem ideia própria. Não, eu continuo sendo ser humano inteligente, mas na minha inteligência eu entendi que eu estava condenado e morto para o Deus vivo. Eu ia viver a eternidade separado dele. Olha, viver a eternidade separado de Deus, olha para o que é a vida nessa terra, o que nós estamos vivendo, olha o que o Brasil está vivendo, irmãos. O crime tomando conta dessa nação. Isso significa ausência de ordem, ausência de quem põe ordem, ausência de quem estabelece a ordem, ausência de quem protege. Isso é ausência de Deus. Viver a eternidade numa realidade ainda pior do que isso é inferno. Eu entendi. Então eu fiz uma aliança, eu recebi Jesus como meu único, eterno, suficiente Salvador e Senhor. Salvador é para morrer e para o céu. Senhor é para continuar vivendo nessa terra, dando testemunho de tê-lo recebido como meu único, eterno e suficiente Salvador. Mas isso, como Senhor, tem sido uma mentira na boca da maioria dos cristãos chamados evangélicos. Não vou falar dos outros. Por quê? Não precisa responder. Fala para você. Você é membro há mais de um ano, você foi batizado há mais de 2 anos, você foi batizado há 5, 10 anos, nunca leu a Bíblia toda uma vez. Nunca foi buscar conhecer o que é que Deus diz e como deve ser as coisas uma vez. Você leu a Bíblia? Ah, eu já li o livro de Mateus. Gosto muito do livro de Salmos. Mas isso não é a Bíblia. A Bíblia é Gênesis, Apocalipse. Para se tornar médico tem que ter passado pela alfabetização, tem que ter passado pelo ensino fundamental, tem que ter passado pelo ensino médio, tem que ter feito um vestibular, tem que ter feito uma faculdade, depois vai fazer ainda especialização, aí você sai médico. 20 e tantos anos estudando para ter a autoridade para usar a medicina. Tendo que passar por cada etapa dessa.
E o camarada quer viver essa vida porque disse: eu recebi Jesus como Salvador. Mas ele não é Senhor da sua vida. Você nunca leu a Bíblia. Você vai para o culto, participa do culto, o pastor lê, o pastor prega, e quando você presta atenção, ai, Deus falou comigo, vai embora, comer o seu Mac-Pib. E foi para casa. Durante a semana inteira. A palavra de Deus está lá, em algum lugar, no seu celular, em papel e tinta, em algum móvel guardado. Na hora que você tem que tomar uma decisão, a quem que obedece? A quem manda em você? Quem é que está mandando em você? O seu ego, inflado e influenciado por espíritos imundos, manipulando os seus pensamentos, com tudo aquilo que você recebeu de construção, que se tornou o seu ser, sua psique, ou é o servo de Deus, o discípulo de Jesus, a nova criatura em Cristo? Obedecer, irmãos, é para o nosso dia a dia, é para o nosso cotidiano. E se nós entendemos que a obediência não é uma moeda de troca para barganhar com Deus, mas sim uma resposta natural de quem foi alcançado pelo Senhor. Agora, a pergunta que nos confronta nessa segunda fase da nossa série é: como se vive a obediência no dia a dia? E é isso que a gente está buscando ver aqui. E especificamente hoje, como a obediência organiza a nossa agenda e o nosso coração. Como é que isso? Como é que a obediência deve organizar minha agenda e o meu coração? Eu quero perguntar para você, todos os dias, como é que você começa o seu dia? Quando eu assumi a primeira função de liderança na vida profissional, eu comprei uma agenda. Aliás, não comprei, eu ganhei uma agenda. Primeiro dia de trabalho, tinha uma agenda novinha para mim, na minha mesa. Nunca tinha usado agenda na minha vida. Eu olhei para aquilo, falei: eu não sou muito de fazer esse negócio. Eu nunca fiz agenda na minha vida. E normalmente a agenda é para a gente colocar compromissos, coisas a serem feitas. Compromissos a serem cumpridos. A agenda, ela deve existir para o futuro, não para o presente, não para o passado. A agenda deve ser para presente e futuro. Passado já foi, a agenda para passado não serve para mais nada. Passou a ser um registro do que aconteceu ou do que não aconteceu. E eu comecei a ter problema, porque na responsabilidade que eu tinha de dar respostas ao meu empregador, agora como líder, como gerente de um determinado setor da empresa, eu tinha compromissos e eu tinha metas, eu tinha coisas a desempenhar que deveriam trazer determinado resultado. Quem não cumpre, quem não dá resultado, perde o lugar na empresa. Empregado deve dar resultado positivo. E eu comecei a observar que eu estava tendo que trabalhar até muitas horas depois para tentar dar atendimento às obrigações e responsabilidades que eu tinha que ter resolvido naquele dia. E eu descobri que não tinha como fazê-lo. Porque se o dia tivesse 72 horas, eu não dava conta. E por que não dava conta? Porque eu começava a fazer uma coisa, daqui a pouco eu tinha que parar aquela e já fazer uma outra, e daí eu já saía para ir fazer outra, e daí eu fazia outra. Por quê? Porque eu estava desorganizado. Eu não tinha uma agenda. Na minha agenda se está lá, hora tal, reunião, lugar tal, com fulano de tal. Naquela hora, eu tenho que estar em outro lugar ou naquele ali? É aquele ali, a responsabilidade, colocar na minha agenda, meu compromisso. A agenda é uma radiografia do meu compromisso para o meu dia. A agenda é uma radiografia do meu compromisso para o amanhã. Então, eu passei a escrever na minha agenda tudo que eu tinha para fazer no dia seguinte, que eu deixei de fazer no dia anterior.
Mas eu descobri que isso também não dava jeito, não dava resultado. E por que não? Porque eu estava escrevendo na agenda, mas eu não estava obedecendo à agenda. Porque não basta escrever na agenda, não basta saber o que eu tenho que fazer, é preciso elencar prioridades. Porque se eu só coloco as responsabilidades do que eu tenho que desincumbir, mas eu não coloco o que é prioritário, primeiro, tudo para mim vai ser urgente. E há coisas que são urgências, há coisas que são necessidades, há coisas que são importantes e há coisas que são prioritárias. Mas o que é prioritário não deve ser urgente. Porque uma prioridade, quando se tornou urgente, é porque ela foi negligenciada. Era prioritário de manhã fazer aquilo, eu não fiz, no final do dia aquilo vai se tornar o quê? Urgente, porque eu não posso terminar o dia sem ter feito aquilo que eu deveria ter feito de manhã. Quando o que era prioritário se transforma urgente, eu é que sou o problema na situação. Estou desorganizado. Eu não estou sabendo lidar com a minha agenda. Então não basta eu ter agenda, eu devo ter uma agenda, mas eu devo saber usá-la. Quem está entendendo até aqui? Eu sei que tem muita gente aqui que detesta agenda. E aqueles que não gostam de agenda, não gostam de ser organizado, eu tenho uma notícia para te dar. Você não parece nada com o Pai. Você diz, Deus é meu Pai. Mas você não se parece com Ele, não. Por quê? Porque Deus é Deus de ordem e Deus tem ordem. Deus colocou ordem em tudo. Deus não criou o homem primeiro sem ter um planeta para ele. Deus não criou o homem sem ter um sol para aquecê-lo e produzir nele, no seu organismo, a vitamina D. Vitamina D, né? Deus não criou o homem primeiro para depois criar a lua. Colocar a ordem, o dia 24 horas. Deus primeiro criou as coisas necessárias para depois ele criar o ser humano. Deus faz tudo com ordem. E a palavra do Senhor diz que nós devemos viver em ordem. Paulo diz, fazei tudo com ordem e... O que é fazer com decência? Que ele diz que é fazer com ordem e decência. O que é fazer com decência? Você pode ter ordem, mas se você não tiver prioridade, aquilo que você deveria fazer, você não faz com ordem. Você pode ter ordem, mas se você não tiver decência, aquilo que você fez deixou de ser ordem. Decência aqui não é meramente aquilo que está relacionado à moral, aquilo que não é indecente. Seria indecente eu estar aqui agora com a camisa aberta até aqui. Não seria adequado. É indecente entrar no Supremo Tribunal Federal sem estar vestido dentro dos conformes estabelecidos por aquele lugar, para aquele lugar. Estão entendendo o que estou falando? A obediência, ela organiza a nossa agenda e organiza o nosso coração. Mas se eu não tenho disposição para ser obediente, eu não vou estar em ordem. E é por isso que tem tanto crente subindo o monte, dando dinheiro para comprar Deus, e nada acontece na sua vida. Porque falta obediência. A obediência coloca ordem. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Tem muito crente que é dizimista, fiel. Tem muito crente que é ofertante, mas não é adoração. E às vezes até é um coração verdadeiramente compungido, contrito, desejoso de honrar a Deus, sendo liberal naquilo que entrega, mas não prospera na vida. E por que não? Pastor, eu aprendi que se eu for fiel no dízimo,
Se eu for liberal em ofertar, Deus vai fazer com que eu seja próspero. Deus não é banqueiro. Avisa para quem está ao teu lado aí. Deus não é banqueiro. Deus não está interessado em tua grana, não. Isso aí é outra gente aí. E tem até gente aí com título de pastor interessado no seu dinheiro. Deus não. Deus quer a nossa vida. Jesus não morreu na cruz pela nossa conta bancária. Jesus não morreu na cruz pelo patrimônio material que nós tenhamos. Jesus morreu na cruz pela nossa salvação, pela nossa vida, por quem nós somos. Se meu dinheiro é consagrado ao Senhor, se meus bens patrimoniais são consagrados ao Senhor, mas a minha vida não é, eu escolho o que eu vou fazer, quando Deus já disse o que eu devo fazer. Eu escolho o culto que eu vou. Eu vou na igreja e já normalizei, não me traz constrangimento. Eu não sinto constrangimento nenhum. Eu vou no culto, participo do culto, entrego o dízimo, dou minha oferta, me sinto bem, tendo cumprido o meu papel, vou embora para casa. Não me envolvo com o ministério, eu não participo de um seminário para aprender, para ser quem Deus quer que eu seja e fazer do jeito que Deus quer que eu faça. Eu não me envolvo com a obra do reino de Deus. Já normalizei, isso não me incomoda. Eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu até estou envolvido no ministério, mas eu sou esposa que eu quero ser do jeito que eu sou. Eu sou marido do jeito que eu quero ser. Eu sou o filho do jeito que eu quero ser. Eu sou o empregado do jeito que eu quero ser. Eu sou o patrão do jeito que eu quero ser. Já normalizou. Está surdo à voz do Espírito Santo. Não tem mais sensibilidade à voz do Espírito Santo. Mas quer ver ter sensibilidade? A doença bate na porta. Quer ver ter sensibilidade? Um filho sofre um revés qualquer na saúde, ou o que quer que seja, um acidente, vai buscar Deus com humildade, aí quer Deus, aí tem tempo para vir na reunião de oração, aí tem tempo para estar aqui na quarta-feira e aprender mais da palavra de Deus. Aí quer Deus, está lá no grupo pequeno, não interessa que é online ainda, não é presencial, mas está lá, aí quer Deus. Sabe qual é o nome disso? Barganha. Barganha. Não é obediência. Quem tem coração obediente é alguém que tem a sua vida na agenda de Deus. Você pode dizer depois de mim? Obedecer é estar seguindo a agenda de Deus. Seguir a agenda de Deus. Pode falar? Seguir a agenda de Deus é ser obediente. Você quer prosperar? Pergunta a quem está próximo a você aí. Faz ele pensar. Você quer prosperar? Abre os ouvidos. Você vai ouvir a agenda agora. Item 1 da agenda de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33. Vamos ver o que Jesus diz. Item 1. Prioridade máxima para a agenda do crente. Na NVI, por favor. Pode ler bem forte. Projeta o 32 antes, por favor. Pode ler o que diz lá? Os gentios é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabe que precisam delas. Quais serão essas coisas que o Pai Celestial sabe que a gente precisa e que os gentios correm atrás delas? Pode colocar o 31, por favor? Por que Jesus está dizendo isso? Pode colocar o 30, por favor? Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais
pode colocar o 29, por favor? Digo a vocês, nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um rei. O 28, por favor. Porque vocês se preocupam com roupas, vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem O 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida. O 26. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que O 25. Por isso, digo a vocês que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que O 24, por fim. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. O 32 de novo. O 33, por fim. Não é interessante que ainda que você leia de trás para frente faz sentido? Aquilo que Jesus diz, e Jesus é Deus, irmãos, é isso que você crê? Se Deus está dizendo, e aquilo que Ele diz que é o que deve estar como prioridade máxima na agenda daquele que diz, eu sou filho de Deus, porque fui resgatado pelo sacrifício vicário de Jesus Cristo, que morreu na cruz para me dar a salvação, Ele é meu Salvador e eu me tornei servo dEle. Ele diz, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Isso é o que deve estar na agenda, em prioridade máxima na vida do crente. Mas eu pergunto, tem sido assim na sua? Quando você acorda de manhã, é o reino de Deus e a justiça de Deus que está na sua prioridade. A maneira como você trata o seu cônjuge é colocando o reino de Deus e a justiça de Deus em primeiro lugar. A maneira como você trata os teus pais é colocando o reino de Deus e a justiça de Deus em primeiro lugar. A maneira como você trata as suas coisas, sua casa, é colocando o reino de Deus e a justiça de Deus em primeiro lugar. A maneira como você conduz a sua vida ao longo do dia, na sua relação com os demais, na sua relação com as coisas que são próprias da sua vida, é colocando o reino de Deus e a justiça do Senhor em primeiro lugar. Amados, a nossa geração sofre de uma doença crônica chamada exaustão por falta de foco. Nós corremos o dia todo, apagamos incêndios, respondemos a centenas de mensagens, trabalhamos intensamente e no final do dia deitamos a cabeça no travesseiro com uma sensação angustiante de que nós deixamos o mais importante para trás e muitas vezes reclamando daquilo que nós fizemos e nos cansou. Reclamando do emprego que tem, reclamando do trabalho que tem, reclamando dos clientes, dos pacientes que tem, porque estou exausto, estou cansado, eu estou cansado, e esse estou cansado se torna uma mensagem tão forte dentro de si, que trata até os outros mal, a começar dos da sua casa. Abre a boca para falar coisas que ofendem o Espírito Santo, que diz o Espírito Santo é Deus e Ele é onipresente, Ele está ali te ouvindo. A verdade é que nós não sofremos por falta de tempo, nós sofremos por falta de prioridade. E na vida com Deus, amados, prioridade não é uma questão de organização de tarefas, é uma questão espiritual de obediência.
Quem não comete o erro da inversão? O perigo de buscar as outras coisas, ou as demais coisas. Antes de Jesus nos dar a ordem do versículo 33, ele faz um diagnóstico da nossa ansiedade. Vocês estão ansiosos por causa do que vocês têm para comer, vocês têm para beber, vocês têm que vestir, conta para pagar. Vocês estão ansiosos por quê? Isso são os gentios que procuram essas coisas. Isso é o foco dos gentios. Vou estudar e eu vou trabalhar, porque eu tenho que ser alguém, eu tenho que passar naquele concurso, eu tenho que melhorar, eu tenho que terminar aquela pós, eu tenho que fazer aquele mestrado para eu poder ganhar mais. Jesus diz, isso são gentios, os ímpios, os pagãos, eles procuram isso. Vocês dizem que tem Deus. Quem é o Deus de vocês? É o Deus que durante 40 anos não deixou faltar o maná todo dia na porta da sua casa? É o Deus que na sexta-feira o maná que você recolhia em dobro não apodrecia no sábado, mas apodrecia na sexta, apodrecia na quinta, apodrecia na quarta, na terça, na segunda se você recolhesse a mais. Quem é o Deus de vocês? É o Deus que fez as codornizes caírem exatamente onde vocês estavam acampados? Porque vocês queriam comer carne. Quem é o Deus de vocês? É o Deus que abriu o mar vermelho para vocês passarem a pé enxuto. É o Deus que confrontou todos os deuses do Egito com as 10 pragas que mandou lá, e vocês saíram de lá libertos pela mão de um homem que só fez vocês saberem qual era a vontade do Senhor e obedecer. E vocês saíram de lá como se vocês tivessem sido um exército que invadiu e tomou tudo que tinha de riqueza. Vocês saíram com prata, com ouro, com as roupas mais caras, com o que eles tinham de riqueza, sem terem usado a espada. Quem é o Deus de vocês? Ah, eu sei quem é o Deus de vocês. É o Deus da religiosidade. Vocês acreditaram isso porque papai contou, mamãe contou, você acreditou, você fez uma escolha, você se tornou membro da igreja, você foi batizado, mas não é o Deus de vocês, porque vocês não leem a Bíblia. Ele não é prioridade na vida de vocês. Vocês não o buscam para viver na vida de vocês milagres, operações sobrenaturais do Deus que diz: o mundo inteiro está na mão do diabo. Toda maldade que existe é ele fomentando a mente de pessoas que se permitam ser manipuladas por ele para terem as suas mentes, seus escrúpulos cauterizados, para não ouvir a palavra, para não receber a instrução e para fazerem aquilo que satisfaz a sua carne. Não importa se para isso tira a vida do outro, como quem está matando um rato. Você não mata um rato, você não mata o outro, mas você está matando teu casamento. Você está mandando o seu filho para o mundo. Você está a um pé de fazer aquele emprego que você recebeu como bênção de Deus deixar de existir, por suas atitudes, por não obedecer a palavra, por não ter Deus como prioridade na sua vida. Nos versículos anteriores, Jesus diz: não andeis ansiosos pelo que é vez de comer, de beber ou de vestir. Ele aponta para as necessidades legítimas da vida. São legítimas. Pensar que eu tenho contas para pagar, isso é legítimo. Deus não espera que você vá num lugar, use o cartão de crédito e vá dormir gostoso, dizendo: ah, Deus proverá. E chegar no dia do vencimento do cartão, ué, Deus não proveu, o dinheiro não caiu do céu, não entrou um Pix. Espera aí, eu ouvi pastor Cláudio contou um testemunho, que Deus falou para ele comprar uma casa, ele não tinha dinheiro para comprar casa, todo o dinheiro que ele tinha foi o dinheiro para dar entrada, e o dono disse: eu quero tanto, e era exatamente o valor que ele tinha. Coincidência. Mas aí, o pastor comprou a casa, mas tinha lá as despesas do contrato, aquela coisa toda, e o pastor não tinha dinheiro. Aí, ele estava dormindo, pandemia, quem podia trabalhar, né? Pandemia. Mas ele era pastor, ele não tinha que abrir loja, não tinha que vender nada, ele só tinha que ficar lá esperando o dízimo entrar.
Mas a igreja não estava se reunindo. Irmãos não estavam com as suas lojas abertas, ganhando dinheiro. O dízimo não estava entrando. Aí eu vi ele dar o testemunho dele, que ele estava dormindo, acordou de cedinho, era uma voz dizendo assim: Cláudio, me dá o seu Pix. Aí ele meio que dormindo, meio que acordado, falou: dá meu Pix, eu não tenho dinheiro para dar Pix, não. Aí a pessoa: deixa de ser bobo, eu estou te pedindo o número do seu Pix, me dá teu Pix, qual é o seu Pix? Aí disse que ele deu o Pix e voltou a dormir. Depois ele acordou, disse assim: gente, que som interessante. Isso aí que eu ganhei um Pix. Será que eu ganhei um Pix? Aí foi olhar na conta bancária dele lá, R$10.000, na pandemia. Ele ligou para a pessoa: peraí, você mandou um Pix para mim, não mandou? Mandei. Mandou errado. Tem 0 a mais na conta. Não, errei, não, é isso aí mesmo. Fez nada para merecer aquilo. Aquela pessoa não estava doente, não foi visitar. Não estava com problema no casamento, o pastor não foi lá, aconselhou, o casamento voltou. Quem mandou aquele dinheiro? Foi Deus, na vida do pastor. Viu? Vou dar uma esfregadinha no pastor lá, pegar aquela unção. Quando chegar, vou lá no shopping, passar o cartão. Depois é só esperar. Numa hora dessa, alguém vai dizer assim: me dá o seu Pix. Você acha que é assim que acontece? Se eu estiver aqui na frente pregando para você, mas não tiver testemunho para contar da verdade de Deus, como Deus presente, eu sou um coach. Vou fazer foto de vídeos. Irmão, tem muita gente fazendo isso daí, hein? Aluga uma determinada sala, linda, por hora, está lá sentado, bota umas garrafas vazias de um produto lá com anilina, para dizer que é conhaque, que é para isso, para aquilo, não sei o que lá, tudo com marca, faz lá para vender um programa, para vender um curso, para vender uma coisa, dizendo o que eu ganhei, olha quanto eu ganhei, mostrando na tela. Eu também sei fazer, só usar o CapCut. Mas o seu pastor você conhece, não conhece? Está aqui, não está? 27 anos. Dá para saber se está falando a verdade? Você acompanha o dia a dia da vida? Ministerialmente, pelo menos? Sabe o que é preciso para receber isso de Deus? Ter Deus como prioridade. Ter a palavra de Deus como verdade. Olha que Deus aponta, o Senhor Jesus aponta para necessidades que são legítimas da vida. Contas para pagar, comida para abastecer, a despensa, roupa para se vestir, calçado para vestir, são necessidades legítimas. E Jesus não está chamando a atenção disso, não. Ele está chamando a atenção de por que é que você está colocando essas coisas como mais importante. Quando o mais importante é ter relacionamento com Deus, que é o Senhor Todo-Poderoso. Que Ele veste as plantas, Ele veste as flores, e nem Salomão se vestiu tão mais lindamente, porque Salomão, para estar ornado com toda a beleza, ele precisou usar daquilo que Deus criou, perfeito, lindo. E você, diz Jesus, você é mais importante do que a flor, que vai murchar, depois você vai jogar fora, vai botar fogo. Você é mais importante que os animais, os pássaros. Alguém que já viu um passarinho chegar na porta da sua casa com um pirizinho, bicar, piu, piu. Piu, piu. Jesus, Ele está apontando para essas necessidades legítimas da vida, mas está dizendo para você, sua prioridade está errada. Essa é a prioridade para quem não tem Deus. Essa é a prioridade para gentio. Trabalhar, comer, pagar as contas, passar na faculdade, passar no curso, passar para a escola, ou nas provas da escola, tudo isso, cuidar da família, irmão, nada disso é pecado. O pecado e a desobediência começam quando o que deveria ser secundário ocupa o lugar primeiro na agenda da gente. Quando invertemos essa ordem, nós cometemos um erro de ordem ontológica. Diga depois de mim, ontológico. O que é ontológico?
Tem a ver com a estrutura do nosso ser. O que é ontológico? Estrutura do nosso ser. Então, um erro de ordem ontológica, ou seja, um erro que mexe com a própria estrutura do nosso ser, com a essência de quem nós fomos criados para ser. Esse erro de ordem ontológica significa eu estou sendo não quem eu fui criado para ser. Quem você foi criado para ser? Responde bem forte aí. Pelo menos me dá referência bíblica. Diga Efésios, capítulo 1. Anota aí que você já esqueceu, embora eu já tenha falado 500 mil vezes isso. Efésios, capítulo 1. Fomos criados para louvor da glória de Deus. Essa é a razão ontológica da nossa existência. Quando colocamos as coisas no centro e Deus na periferia, amados, a nossa alma adoece. Você sabe por que existem as doenças psicoemocionais, psicossomáticas? Elas existem porque Deus não está com prioridade na nossa agenda. Quem está falando não é só pastor. Quem está falando não é só formado, bacharel em teologia. Quem está falando é alguém que tem pós-graduação em neurociências e comportamento, é especialista em comportamento. Ciência tira Deus da ordem que deveria. A nossa alma adoece. Jesus diz no verso 32, bem forte, pode, por favor, de novo, lê bem forte aí. O que Jesus diz lá? Os gentios é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabe que precisam delas. Amanhã ninguém vai dizer assim, por que você não foi trabalhar? Porque o pastor falou que quem corre atrás disso são os gentios. Vai se converter, infeliz. Jesus está dizendo, os gentios correm atrás dessas coisas, está dizendo, eles colocam isso como prioridade na sua vida. Qual é a prioridade do traficante? Qual é a prioridade do corrupto? Qual é a prioridade do ministro do Supremo Tribunal Federal? Você pensou que eu não ia falar? Do presidente da Câmara, do governador, do presidente da República, que só pensa em ganhar, só em ter. E para isso não importa se ele vai levar à morte milhares e milhões de pessoas. Pessoas como a irmã Geralda, mãe da nossa irmã Juliana, internada no Hospital da Posse, não tinha AS, faltava gaze, faltando soro, da família ter que sair em busca de remédio e comprar na farmácia particular para levar e entregar na mão do médico do hospital público, que deveria estar sendo suprido. Mas o presidente da República tem bilhões para investir em propaganda para o seu governo, para poder ser reeleito. Falei. E aí? Quem está em primeiro lugar? Quem é prioridade na agenda dessa gente? Quem é prioridade na sua agenda? Jesus diz, os gentios correm atrás dessas coisas. Presta atenção, amados. Gentios, isto é, aqueles que não conhecem a Deus. Palavra conhecer significa o que, irmãos? Ter intimidade. Vai à igreja, principalmente quando é campanha eleitoral. Aqui nessa igreja não, né? Já reparou que não vem político nenhum aqui nessa igreja? Em época de campanha? E você sabe por quê? Porque todo mundo já sabe. Ó, a primeira igreja Batista Belfor Roxo não, hein? Por quê? Quem é pastor lá é o pastor Cláudio Barroso. E não, peraí. Eles não conhecem a Deus. Esses são gentios. Pagão é alguém que não conhece a Deus e por isso não teme a Deus. Gastam toda a sua energia vital correndo atrás da sobrevivência, do
ter, do poder e dos status. Se nós que nos chamamos servos de Deus vivemos com o mesmo desespero, com a mesma gana, com a mesma ênfase, com a mesma correria desenfreada, a nossa obediência, amados, é apenas performática, é de fachada. No fundo, nós estamos vivendo como práticos ateus, achando que o nosso sustento depende exclusivamente do nosso suor e não da fidelidade do Pai. E presta atenção, amanhã vai ter um fariseu para dizer assim: papai e mamãe, olha só, não vou mais estudar tanto quanto eu tenho estudado não, porque ontem eu estava na igreja, o pastor falou que em primeiro lugar é o reino de Deus. Então eu vou para a igreja. Aí vem para a igreja e passa a manhã, passa a tarde, vai para o cursinho, faz o cursinho, para quê? Para passar naquele concurso. Aí de noite ele vem para a reunião de oração. Vai tomar pau. Porque não é isso que Deus está falando. Colocar o Senhor como prioridade na agenda não é se tornar um crente carola. Procura ele, está onde? Ele está na igreja. Não preciso me esforçar. Eu vou para o curso, eu estudei. Não, no curso você não estudou. Você foi receber informação. Quantas horas tem o dia? 24. Tem gente que passa 5 horas dormindo, o restante fazendo alguma coisa, pensando em conquistar aquele propósito, aquele objetivo de vida, para ganhar mais dinheiro, para estar numa posição mais privilegiada. Aí você tem Daniel, Azarias, Ananias e Misael, levados como escravos da nação que foi dominada, para serem colocados lá e serem tratados como trainees de liderança de Nabucodonosor. E chega lá, ele não, opa, isso é mão de Deus, cara. Ó, mesa farta, o que o rei come é o que a gente está comendo. O menu do rei, você acha que os ministros do Supremo Tribunal Federal, que os deputados e senadores comem, é o mesmo que os funcionários daquelas casas comem? Você acha que as lagostas, os vinhos caros, você acha que aquilo tudo vai para a mesa do assessorista, daquele que está ali sendo pago só para empurrar a cadeirinha do ministro? Você acha que eles comem a mesma coisa? Pois Azarias, Misael, Ananias e Daniel comiam daquilo que Nabucodonosor comia. O que colocava na mesa de Nabucodonosor vinha para a mesa deles. E sabe o que eles dizem? Uhul! Olha, Deus agindo, isso é Deus, isso é porque nós fomos fiéis. Nós fomos fiéis. Carioquinha, né? Mas eles disseram, não, isso aqui desonra a Deus para nós, não. Em primeiro lugar na nossa vida está Deus. Ele é a nossa prioridade. Alguém deve ter cutucado e falado assim, rapaz, você está jogando fora a oportunidade, cara. Tu vai ser escravo, meu irmão, tu vai quebrar pedra lá na mina de sal, hein? Mas Deus está em primeiro lugar na nossa vida. No fundo, tem muito crente vivendo como práticos ateus, achando que o nosso sustento depende exclusivamente do nosso suor e não da fidelidade de Deus. Deixa eu ilustrar de uma forma que você certamente já vivenciou isso. Acredito que todos nós, em algum momento. Então, para a gente entender como a obediência organiza as nossas prioridades, vamos pensar numa cena muito simples do nosso dia a dia que você fatalmente, em algum momento, já viveu. Imagina uma pessoa que está se arrumando com pressa para sair de casa para uma reunião externa ou para ir para um compromisso que tem. Toma um banho rápido, escolhe a sua melhor camisa, seca as mãos e começa a abotoá-la de baixo para cima, colocando os botões nas casas e vai abotoando. Mas sem prestar muita atenção, porque está olhando e está fazendo alguma coisa com pressa e vai fazendo, vai abotoando a camisa. Coloca o primeiro botão na primeira casa, o segundo na segunda e vai subindo rapidamente. Mas o problema é que por causa da pressa e da distração, o primeiro botão que ele colocou na casa,
ele pulou uma casa, sem perceber. O que acontece a partir dali? Você já sabe. Quem já passou por isso? Já sabe onde vai chegar a história. Ele continua fazendo o trabalho de abotoar com muito capricho. O segundo botão perfeitamente, entra naquela casa, e o segundo, terceiro e o quarto, ele aplica força, gasta tempo, faz tudo parecer certo. No entanto, quando ele chega no último botão, o colarinho, ele olha para o espelho, está torto. Que desastre. Todo o tempo perdido. Vai ter que desabotoar tudo, porque a camisa está completamente desalinhada, uma ponta está mais alta do que a outra, sobra pano de um lado, falta pano do outro, a camisa ficou completamente torta. E aí qual é a pergunta? Onde foi que o homem errou? Qual foi o erro? Não foi nos botões do meio. Não foi no botão último que ele abotoou. Cada um daqueles botões foram colocados com dedicação. O erro dele foi o primeiro botão. Abotoou na casa errada, tudo o resto vai ficar errado. Todo o resto vai estar errado. Por mais que os botões todos estivessem firmes, certinho, dentro da casinha, eles não estavam nos lugares que deveriam estar. Pergunta: teus botões estão todos no lugar? Meus irmãos, a nossa vida é exatamente como essa camisa. O primeiro botão se chama Mateus 6,33. O que diz Mateus 6,33? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Quais são as outras coisas? São os outros botões. A sua carreira, a sua vida financeira, os seus estudos, os seus momentos de lazer, seus planos de consumo. O dia tem 24 horas. O que você faz com prioridade? É o reino de Deus e a sua justiça? Você tem tempo para Deus? Ou você já acorda pensando em tudo que você tem que fazer e não tem prioridade para Deus? Traz aquela arca lá para mim, por favor, meu irmão. Correndo, 2 passos. É com corrida. Isso. Pode ser 50 km por hora. Aí ele passou a andar. Corre, cara. Prioridade, rapaz. 31 de dezembro de 2025. Você recebeu a palavra. Espera aí. Obediência é eficaz. Você recebeu a palavra, ninguém te forçou, ninguém te obrigou. Você disse, o pastor perguntou, você entendeu? Você disse, entendi. O pastor disse, não faça voto de tolo. Se você não entendeu, não faça por religiosidade. Você disse, entendi. O pastor disse, não barganhe com Deus, não seja um místico, um tolo. Você disse, entendi. Então você foi lá e fez uma aliança com sua assinatura, que está aqui assinado. Só não vou dizer quem foi. Aliança de obediência para 2026. Assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim fez. Gênesis 6:22. Eu, fulano de tal, escrito por você, reconheço que a palavra de Deus é o prumo, nível e o esquadro para a minha vida. Por isso eu me comprometo diante de Deus e desta congregação viver o ano de 2026 sob a disciplina da obediência manifesta em fidelidade, honrar o Senhor com meus dízimos de ofertas excelentes. Presença, ser assíduo aos cultos ao meu grupo pequeno. Serviço, disponibilizar meus dons e talentos para a edificação do corpo de Cristo. Disciplina, seguir o plano de leitura bíblica diária. Submissão, honrar meus pais, líderes e autoridades, conforme a Escritura, assinatura e data até aqui. Aí tem uma oraçãozinha que você fez. Senhor Deus Todo-Poderoso, que em 2026 cada prego batido em meu caráter e nesta igreja seja para a tua glória.
Que a minha obediência construa a arca que abrigará a minha família e a muitos que ainda hão de crer, em nome de Jesus. E você escreveu aqui em qual ministério você serviria. Eu quero perguntar, por que você não está no ministério? E eu quero perguntar, por que as 300 alianças que estão aqui, quando eu olho lá no canal com o vídeo da reflexão, da leitura diária, que começou com 300, tem 80, tem 90, tem 115. Seu nome está aqui? Você tem sido obediente? Há um compromisso que você não foi imposto fazer, você fez por voluntariedade, dizendo, eu estou fazendo pela razão. O que é prioridade na sua vida? Muitos cristãos frustrados procuram o pastor dizendo, pastor, eu sou fiel no meu casamento, eu trabalho honestamente, eu cuido dos meus filhos, mas a minha vida parece um caos, sinto um vazio terrível, uma ansiedade que me engole. Pastor, a sensação que eu tenho é que eu estou remando e eu não saio do lugar. Quando alguém assim me procura, ainda tem salvação. Salvação não é salvação eterna, amém? Ainda tem, vou mudar, ainda tem solução. Terrível é quando se decepciona com Deus e vai embora da igreja. E quando vê, a gente vai olhar, está até numa outra religião aí, completamente diferente. O diagnóstico, na maioria das vezes, irmão, não está no botão do meio. Sabe por quê? Ser fiel no casamento, trabalhar honestamente, cuidar dos filhos, tudo isso é botão do meio. Está direitinho na casa, ó. Botou lá, está aqui, ó. Direitinho. Você olha assim, ó. Se fizer assim, você vai dizer assim, parabéns, está direitinho. Está tratando a mulher muito bem, está respeitando o marido, é submisso à autoridade dos pais, está pagando as contas direitinho, está trabalhando como deve ser. Botões do meio. O problema, amados, é que o primeiro botão foi colocado na casa errada. E deixa eu te falar uma coisa. Enquanto está abotoando, está percebendo o problema, sim ou não? Hã? É a sua vida. É a nossa vida. O dia a dia. A gente só vai perceber quando está errado, é quando o casamento está indo para o pau. É quando o emprego está indo para a vala. É quando a saúde recebe o diagnóstico da enfermidade. É quando chega no último botão. Porque enquanto a gente está abotoando, a gente está se sentindo até bonito lá na rã, a gente está olhando lá, o cabelo, penteando, a maquiagem e fazendo. Perfume e fazendo. Está tudo certinho, só depois. Quando o primeiro botão está errado, a vida inteira fica desalinhada. Mas o texto, o Senhor Jesus diz, pode ler bem forte? Busquem, pois, em primeiro lugar, na língua original, que o Novo Testamento foi escrito, que é o grego koiné, a palavra para primeiro é próton. E ela não significa apenas o primeiro em uma ordem cronológica, fazer algo às 8 horas da manhã antes das outras coisas, porque é assim que a gente foi ensinado. Colocar Deus em primeiro lugar é você acordar de manhã cedo e antes de você dar aquela cuspida na pia, uma enxaguada na boca, é você parar e você falar com Deus. Não é isso necessariamente. Próton significa primeiro em importância, em dignidade, em soberania. Repita depois de mim. Próton. Prioridade. Importância, em dignidade, em soberania. O que está em primeiro lugar de importância,
dignidade e soberania na sua vida. Tua vida profissional, por isso você investe tanto com prioridade. Seu emprego, por isso você investe tanto com prioridade. Seu namoro, por isso você investe tanto com prioridade. O time do seu coração, por isso você investe tanto com prioridade. É por isso que você não tem nenhum escrúpulo de chegar naquela loja oficial ali e pagar 400, 500, 600 reais numa camisa. Só porque tem as cores do seu time, o número do teu ídolo. Não, eu sou crente, pastor, não tem um ídolo. Tem. Como não tem? Buscar o reino, amados, não significa abandonar o seu emprego e ir morar num mosteiro. Significa alinhar o primeiro botão. Significa que no seu emprego você trabalha de forma honesta, porque o seu rei é justo. Significa que no uso do seu dinheiro você não é avarento, porque o seu rei é o dono do ouro e da prata. Significa que a sua ética, a sua família, suas decisões diárias prestam contas ao trono de Deus. O profeta Ageu, no Antigo Testamento, confrontou o povo de Deus exatamente por causa disso. Ageu está pregando para um povo que saiu do cativeiro depois de 70 anos e volta para reconstruir o templo. Jerusalém está destruída, o templo foi colocado fogo. Eles voltam para reconstruir o templo. E o povo dizia que não tinha tempo nem recursos para reconstruir o templo do Senhor, mas as suas próprias casas estavam muito confortáveis. Por quê? Porque eles deram prioridade para o conforto deles, não interesse das coisas de Deus. Mas veja o que Deus diz a eles em Ageu capítulo 1, versículos 5 e 6. Pode bem forte? Ageu 1, 5 e 6, revista atualizada, por favor. Pode ler? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para todo o saquetel. Saquetel era um saquinho, hoje em dia a gente usa carteira. Saquetel era um saquinho onde se colocavam as moedas, as peças de prata, que era usado como dinheiro. Ora, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai vosso passado. Por que Deus diz, considera o seu passado? Porque eles estavam lá escravos em outro país. Não fizeram nada por merecer. E Deus tirou-os de lá pela mão de um rei ímpio, disse, vocês podem voltar para a terra de vocês e reconstruir o templo do Deus de vocês. Ele diz, o Deus de vocês, o Deus de toda a terra, me mandou fazer isso, vocês podem voltar. Eles voltaram. O Senhor está dizendo, considerai vosso passado, vocês eram escravos, agora vocês estão livres e voltaram à sua terra natal. Vocês têm um propósito, vocês têm um objetivo, vocês têm uma prioridade, reconstruir o templo, mas vocês têm semeado e recolhido pouco. Vocês estão investindo, vocês estão trabalhando, mas o fruto do trabalho de vocês não é aquilo que poderia ser. Vocês comem, mas não se fartam. Você compra uma roupa hoje, amanhã você chega ali no shopping, eu preciso ter essa roupa também. Não precisa, porque você, embora esteja recebendo, você não está farto, não está se sentindo suficiente para aquilo que você já tem. Você quer ter mais, você quer ter mais. Vocês bebem, mas vocês não se saciam. Vocês se vestem, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário? É para colocar numa carteira furada, num bolso furado. Que descrição perfeita do homem moderno, irmãos. Trabalha, está ganhando, mas parece que o dinheiro entra por um saco furado. Entra e sai. Não tinha nem emprego, agora tem emprego. Não tinha carro, melhorou no emprego, conseguiu ganhar um carro, comprou um carro. Estudou, passou para aquele concurso, agora a vida melhorou, está lá investindo, agora tem casa na praia ali.
Onde está o templo do Senhor? Eu não estou falando isso aqui não, hein? Eu não estou falando isso aqui não. Eu não estou falando isso aqui não. Eu não estou falando isso aqui não. Eu estou falando templo. O que é o templo de Deus hoje? O que é o templo de Deus hoje? Os seres humanos, o corpo, a vida. E nós que somos salvos e remidos pelo sangue de Jesus, nós somos chamados pela palavra de Deus de quê? Nosso corpo é o templo. Quantos templos estão por aí, tomados por crack, por drogas, por vício, por prostituição, pela desgraça do pecado? E a gente está dando prioridade para o reino. Jesus não condenou o comer, o beber, o vestir. Jesus disse, você está dando prioridade primeiro para você, para seu conforto. O que você tinha antes? Você tinha dinheiro, mas você tinha paz? Você tinha dinheiro, mas teu casamento estava bem? Você tinha posição, mas como é que era a tua vida? Você não tinha nada, e agora você tem o quê? E no que é que você está colocando sua prioridade? Seu talento, seus dons, seus recursos estão investidos onde? No reino de Deus. Por que está colocando um saco furado? Porque Deus foi colocado na periferia da vida. A obediência nas prioridades, amados, exige que nós destronemos o nosso eu e entronizemos a Cristo. Tem gente gastando mais dinheiro com Shopee, com TikTok, com shopping, com fast food, do que está investindo em templos, vidas. E diz, eu não tenho dinheiro, mas eu não tenho como. A promessa de Jesus é extraordinária. Bota lá em Mateus. Qual é a promessa de Jesus? Quais são estas coisas? Quais são estas coisas que Jesus está falando? Dinheiro, casa, carro, bens. Do que Jesus está falando? Jesus está falando daquilo que nós temos necessidade. Não vai faltar comida, não vai faltar bebida, suas contas estarão em dia, você poderá gozar até de conforto, você até poderá ter coisas, você poderá ser um empresário, você poderá empreender, você poderá proporcionar emprego para outras pessoas, ou você será um profissional realizado, mas se o reino de Deus, a justiça de Deus, estiver sendo o que primeiro você busca. E isso começa com a palavra de Deus. Isso começa por ler, se alimentar da palavra de Deus. Você investe tempo estudando para concurso, você investe tempo estudando para passar na prova, você investe tempo para ter o diploma, mas o quanto você investe para servir a Deus, sendo quem Deus quer que você seja. Para que quando você tiver que tomar uma decisão, você seja conduzido pelo Espírito Santo na palavra. Eu vim falando hoje com Beatriz no carro, ensinando para ela o seguinte: o Espírito Santo de Deus é Deus. Todo mundo crê nisso aqui? Crê mesmo? Ele é o mesmo que lá do passado é hoje? É o mesmo que falou com Moisés na sarça ardente? É o mesmo que se apresentou a Daniel e falou com ele? É esse? É o mesmo? Por que ele hoje não está fazendo isso com todo mundo que busca ele? Tem um monte de crente aí subindo o monte, fazendo jejum, olha aquela coisa. Por que o Espírito Santo? Meu filho, eis que depois de 21 dias, desde que você aplicou-se a buscar a minha face, eu recebi a ordem do rei e vim para lhe dar a palavra. Quem já ouviu isso? Eu só ouvi Daniel até hoje.
Talvez Deus até tenha falado com outras pessoas assim. Mas por que ele não está fazendo isso hoje? Hoje está cada vez mais difícil a gente conseguir de papel e tinta, né? Porque ele já falou na sua palavra. Mas o crente está lendo a palavra? O crente está buscando ouvir o Senhor? Tem crente subindo um monte, tem crente fazendo jejum, tem crente, mas não está lendo e buscando a palavra. Está buscando o reino do Senhor em primeiro lugar? Ou está querendo que Deus satisfaça-o como ele quer ser satisfeito ouvindo Deus? Olha que interessante, Jesus contando a parábola do rico e Lázaro. O rico morre e vai para o inferno, Lázaro morre e vai para o céu. E nessa apoteose ilustrativa do Senhor Jesus. O rico está lá no inferno e vendo Lázaro, que era um mendigo que comia as migalhas que caíam da mesa dele. E o rico diz: Senhor, pede para Lázaro molhar um pouquinho a mão aí na água e descidentar, porque eu estou sofrendo muito aqui com esse calor intenso, infernal. Deus diz: não, tem um abismo aqui, quem está aí não passa para cá, quem está aqui não passa para aí. Aí o rico pede uma coisa para Deus: Senhor, então faz uma coisa. Pede para Lázaro voltar lá e falar para os meus irmãos que ficaram vivos, para eles não fazerem o que eu fazia, para eles não virem para cá também. Aí Deus vira para o rico e diz assim: não. Eles têm os profetas que estão falando a minha palavra. Eles que os ouçam. O que Deus está dizendo com isso? Não falta a eles a minha palavra. Eles não querem ouvir a minha palavra, eles querem o quê? Que volte alguém que morreu, para dizer para eles: olha, eu voltei para dar um recado para vocês do seu irmão que morreu, tá? Acerta a vida aí, senão vocês vão para o mesmo lugar que ele. Irmãozinho, deixa eu te perguntar uma coisa. Jesus veio para os que eram seus, os seus não receberam. Ele ressuscitou, foi visto por centenas. E desses centenas, outros milhares vieram. Quantos se desviaram e foram para o mundo errado, caminho errado? Deixa eu dizer para você, eu sou pastor aqui há 27 anos. Gente passou por aqui vendo milagres, vendo gente sair de cadeira de roda e andar. E a vida dessa pessoa ainda assim não se consertou, não se tornou o melhor crente que era, que deveria ser. Pelo contrário, está no mundo fazendo as coisas mais absurdas aí fora. Você acha mesmo que se Lázaro voltasse lá e falasse para eles: ó, bota a barbinha de molho, se conserta isso, não, ó, vai para o Beleléu, onde está seu irmão, hein? O Senhor disse: não, eles têm os profetas, eles que os ouçam. E Jesus, quantas vezes pregando, ele diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, você está ouvindo? A palavra tem sido pregada, a palavra está em alcance da sua mão, você carrega ela para onde você vai, ela está em papel e tinta em algum lugar, em algum móvel na tua casa, você está ouvindo Deus? A promessa de Jesus é extraordinária, irmãos, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus, a justiça de Deus. Deus não é cobrador implacável, Ele é um pai provedor. Quem crê nisso? Hein? Tem alguém aqui que crê nisso? Para dizer, falar, quando você falar de Deus, você fala de forma afirmativa, que até o mundo espiritual se estremeça, porque, amém, nem eu acredito. Você acha que é um demônio? Quando você cuida dos negócios de Deus, Deus cuida dos teus negócios. Alguém que crê nisso? Amém. A promessa do Senhor está aqui. Quando você se ocupa em obedecer, Ele se ocupa em te sustentar. Você crê nisso? Amém. Ele está dizendo isso aqui. Então fecha os seus olhos e pensa sobre isso. Quem tem sido você? Como é que anda a tua camisa? Os botões estão todos no lugar? O primeiro botão tem sido abotoado no lugar certo? O lugar da prioridade, que é o lugar dele? O reino de Deus, a justiça de Deus.
Irmãos, a hora que o pastor vai encerrar a pregação fazendo um apelo, não é a hora que o pastor diz, pode ir agora levantar e ir para o banheiro, fazer o que você quiser, vai beber uma água. Essa é a hora que você tem que dar uma resposta para Deus. Essa é a hora em que você tem que expressar para o mundo espiritual e, acima de tudo, para Deus, se você ouviu e recebeu. É quando você vai colocar em xeque a sua vida à luz da revelação. Essa palavra de Deus é para mim e para você hoje. Nós que confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Olha para a sua vida hoje e veja se a sua camisa não está torta. Se a sua Bíblia passa a semana fechada, se você não tem tempo secreto com Deus, se a sua vida financeira está trancada para a consagração da oferta material e para o serviço desinteressado à causa do Evangelho, você errou o botão. Se a semana passou e você não empregou tempo, dedicação, que não fosse no primeiro momento do dia, em algum momento do dia, não o tempo do cansaço, do sono, para você buscar a Deus, para você fazer sua leitura bíblica diária, para você cumprir a sua aliança com Deus, que não foi com a igreja só, foi acima de tudo você e Deus. Feita lá dia 31 de dezembro. Interessante que tem gente, e eu não sei se você faz isso ou já fez, mas eu já fiz, de fazer uma assinatura num streaming para assistir um determinado seriado. E aí passou ali, de repente, o sábado todinho assistindo, do primeiro até o último. Podia ter sido um por semana, mas você quer chegar logo no final. Você investiu aquele tempo. Eu quero perguntar, quando foi que você investiu tempo de um sábado para colocar em ordem a sua leitura diária? Porque você não precisa pagar a assinatura para fazer. Você simplesmente desistiu. Porque em algum momento você parou, ficou para trás e você desistiu. Você está desobedecendo no quesito das prioridades? No corpo de Cristo, a igreja, amados, não se admite voluntários. A Bíblia nos chama de servos. Por isso, não chamamos de voluntários aqueles que servem aqui, mas de servos, a começar de mim. E o servo não desenha a sua própria agenda. A sua prioridade absoluta é fazer a vontade do seu Senhor. A adoração verdadeira só é quando expressada através da consagração da oferta material, do serviço à causa do Evangelho, desinteressado de ganho. Eu não sirvo pensando que eu vou receber em troca. Eu faço e sirvo por amor, pelo que eu já recebi. Eu estava condenado à morte eterna e Ele me salvou, sem eu merecer. Adorar é dar, tirar de si para entregar a Deus como expressão de rendição e fé. É a declaração concreta de em quem está depositada a nossa confiança. Então eu convido você hoje a desabotoar o que está torto, a arrepender-se da inversão de prioridades e a realinhar a sua vida a partir de Jesus Cristo. E se você reconhece que tem um botão fora do lugar, o da prioridade, envergonha aqueles do mundo espiritual que tanto conspiram e influenciam a mim e a você para a gente fazer errado. Fique em pé onde você está, começa a falar com Deus. Mas eu falo também a você que ainda talvez nem conheça esse Rei Jesus, que ainda não fez uma aliança com Ele, você que tem vivido cansado, correndo atrás do vento, tentando ajustar a sua vida por conta própria, mas sente que tudo continua torto, desalinhado. Sabe por quê? Porque você foi criado por Deus e para Deus, e enquanto Ele não ocupar o primeiro lugar no seu coração, as coisas não podem se encaixar.
Jesus Cristo não quer apenas uma melhora na sua rotina, Ele não quer apenas que você frequente uma igreja aos domingos, Ele não quer o seu dinheiro, Ele quer a sua vida inteira. Ele morreu naquela cruz por você, por mim. Ele morreu para perdoar os seus pecados, ressuscitou para ser o Senhor absoluto da sua história, da nossa história. E se você reconhece que tem vivido longe de Deus, gastando a sua energia com aquilo que não sacia e quer hoje entregar o controle da sua vida a Jesus, assumindo como seu Salvador e Senhor, eu faço convite a você. Não saia desse culto hoje. Seja você aí pela transmissão, você que está aqui presencialmente, não saia hoje sem se render ao senhorio de Cristo Jesus. Venha para o alinhamento da graça. E se você quer entregar a sua vida ao senhorio de Cristo Jesus hoje, se você está aqui hoje, põe-se em pé e você vai orar comigo. Se você está aí do outro lado, na transmissão, você pode se pôr em pé também, ou se você não pode, põe a mão no seu peito, no coração, e faz uma oração comigo de entrega da sua vida ao senhorio de Cristo Jesus. Não uma oração de religiosidade, você vai fazer sua oração e a vida vai continuar seguindo em frente. Não, é uma oração em que você vai tomar posição recebendo Jesus como Salvador e Senhor da sua vida e começar uma nova vida a partir de hoje. E esse será o passo mais importante de toda a sua existência. Então, se você está aqui presencialmente, põe-se em pé para orar comigo. E se você está aí, feche os seus olhos e ore dizendo assim para Deus. Você pode repetir essas palavras depois de mim. Deus Todo-Poderoso, que criou o céu, a terra, o universo e tudo que neles há. Eu creio na tua existência e que não há outro Deus além de ti. Eu recebi esta palavra e ela fez todo sentido para mim. Eu creio que eu sou pecador e não mereço a salvação e a vida eterna para vivê-la na eternidade com o Senhor. Por causa disso, Senhor, por amor a mim, mesmo eu vivendo sem merecer, enviou o teu próprio Filho Jesus Cristo, que nasceu como homem perfeito nessa terra e viveu inocente e perfeitamente toda a sua existência aqui. Mesmo sendo tentado em tudo, em nada pecou, para que tivesse autoridade e poder, para, por seu sacrifício naquela cruz, e o seu sangue inocente derramado, pagasse toda a dívida de meu pecado, e toda a minha dívida de pecado. Então eu te recebo, Jesus, como meu único, eterno, suficiente Salvador da minha alma. Eu peço, escreve agora o meu nome no livro da vida do Cordeiro e me dá a salvação e a vida eterna. Que por fé eu agora recebo, sendo tornado filho de Deus, não porque eu tenho merecimento, porque não tenho, mas pelo merecimento do Senhor Jesus. Mas faço ainda aliança contigo, pela palavra do Senhor que eu recebi, de colocar a ti, Deus Todo-Poderoso, o teu reino, a tua justiça, em prioridade máxima na minha vida. Por isso, a partir de hoje, eu vou ler e estudar a tua palavra, a Bíblia Sagrada. Eu vou buscar a igreja do Senhor,
e passar a congregar nela. Obedecer a ordenança do Senhor de ser batizado e integrado nela para cultuar e adorar o Senhor, para estudar a palavra do Senhor com os meus irmãos, para servir aos propósitos do Senhor através do ministério, para descobrir o meu lugar como servo do Senhor no teu reino aqui na terra e exercer o meu papel, tendo o Senhor como prioridade. Eu te recebo como meu único, eterno, suficiente Salvador e Senhor da minha vida. E passarei a partir de hoje não mais a viver como até aqui vivi, mas buscar viver de tal maneira a dar prazer ao teu coração, como filho de Deus e servo do Senhor Jesus, colocando o primeiro botão no lugar certo, buscando o teu reino e a tua justiça em primeiro lugar. Obrigado, Senhor, pela salvação que eu não mereço, pela vida eterna que eu não fiz por merecer, e o privilégio de ser tornado filho teu, em adoção por Jesus Cristo. Amém.